para checar ali quais são as indicações, o que vai acontecer com o Cielo, o que você deve fazer, a Lari falou ontem. Mas então vamos lá, Lari, falar do tema de hoje, Bradesco, ações caindo bastante aqui, em maior queda, 13%. E me conta aí um pouquinho, né? A gente teve ali uma alta, né, na verdade, de 80% nesse lucro líquido no quarto trimestre, mesmo assim ficou abaixo das expectativas. Conta um pouquinho mais sobre esse resultado, o que está pesando, né? A gente sabe que o Bradesco está passando por uma certa reestruturação, eles falaram bastante ali também no resultado sobre 2024 ser um período de transição, mas conta para a gente, então, aí, como é que você avaliou, né, esses resultados, o que você pode destacar do resultado de Bradesco aí do quarto trimestre e também de 2023 fechado, e obrigada pela participação mais uma vez. Eu é que agradeço, um prazer estar aqui mais uma vez, muito boa tarde para todo mundo. Bom, primeira coisa, subiu muito na frente a ação de Bradesco. Nos dias anteriores, ontem, né, subiu 7% a ação, muito na expectativa para o anúncio do plano estratégico pela nova gestão, muito mais do que pelo resultado em si, que foi muito fraco. E também essa expectativa grande que tinha sobre o anúncio do plano estratégico frustrou, porque foi um plano estratégico que, como a gente esperava aqui, né, ele tem um período longo, são 5 anos de maturação desse plano, com a perspectiva de atingir um retorno sobre patrimônio líquido acima do custo de capital só em 2026. Na teleconferência de resultados para analistas que eu acompanhei agora, o CEO falou isso, que a expectativa deles é superar o custo de capital somente daqui 2 anos. Então, falando dos números especificamente, foi um resultado que, apesar de ter tido lucro crescendo 80% na comparação anual, como você falou, a gente precisa lembrar que no quarto TRI de 22 foi feito provisionamento para Americanas. Então, a base de comparação é como se ela nem fosse válida. Então, eu até descartaria analisar por esse crescimento de 80%. Eu prefiro olhar o crescimento na base trimestral, né, que foi muito fraco. Teve uma queda aí de lucro na comparação trimestral, com decepção em quase todas as linhas. Eu acho que todas as linhas, à exceção da tesouraria e da seguradora, foram muito fracas. A gente vê, primeiro, uma carteira de crédito caindo. Se a gente excluir a variação cambial, a carteira de crédito ficou estável, mas ela caiu na comparação trimestral. Os spreads médios também caíram, porque o banco está com uma carteira de crédito mais conservadora, com taxas de juros menores. Ele fez isso para controlar a inadimplência, mas por mais um trimestre a gente vê esse comportamento em que o spread está menor por causa do conservadorismo, mas a inadimplência ainda está grande por causa das safras anteriores. Apesar de que eles falaram que as novas safras estão se comportando bem, mas como já falei aqui muitas vezes, demora muito para uma carteira de R$1 trilhão sentir o impacto das novas originações. Então, esse é um primeiro ponto, a margem com clientes muito fraca. Um segundo ponto é a inadimplência, que foi muito ofendida, muito afetada pelas grandes empresas. Então, houve provisionamento adicional, né? Na verdade, assim, teve um write-off, que a gente chama, quando o banco ele reconhece a perda, né? Ele não é nem que ele provisiona aquela inadimplência, ele reconhece a perda de uma parte daquele dinheiro emprestado e ele teve uma despesa de renegociação. Então, ele deu bastante desconto para determinadas empresas que são devedoras do banco, e isso é deduzido do lucro também, esses descontos. Então, apesar da gente ver o indicador de índice de atraso superior a 3 meses melhorar, a gente vê o segundo trimestre consecutivo de queda nesse indicador por conta no Bradesco, por conta das linhas de varejo performando bem. Essa melhora foi mais que compensada por essas despesas adicionais no segmento de atacado. Então, você ainda vê na linha de inadimplência o Bradesco sofrendo bastante. A receita de serviços foi outra decepção, porque
no momento que a gente vê os bancos acelerando a parte de investment banking, que são as assessorias de fusões e aquisições, as emissões de ações, emissões de títulos de dívida, como CRIs, CRAs e debêntures, toda vez que um banco assessora, coordena uma transação dessa, ele ganha o que a gente chama de FII, uma comissão na estruturação dessa operação, só que o Bradesco, ele não participou de nenhuma, de forma relevante, de forma que a receita dessa área ela caiu 40% na comparação trimestral, quando a gente vê Itaú, que divulgou o resultado na segunda-feira, acelerando, né? E a gente tende a ver outras empresas ligadas ao mercado de capitais acelerando essa linha de receita. Outra fonte de decepção também em serviços foi a parte de fundos. O quarto TRI é um trimestre em que os fundos recolhem a taxa de performance dos fundos. Quem é cotista de fundo aí deve sentir isso na pele, né? Então, quando você tem fundos que ou captaram bem ou performaram bem no ano, o banco ele tende a ter uma receita relevante, e também não foi o caso do Bradesco. Nesse quarto TRI, a gente também viu queda de receita na parte de administração de fundos. O resultado, ele só não foi pior por conta de duas coisas. Primeiro, a alíquota de imposto de renda, que foi de zero, na verdade, ele teve um crédito de imposto na linha de imposto corporativo, então isso ajudou. E um outro fator foi a parte da seguradora, que foi, assim, talvez a única boa performance do Bradesco no ano, e que contribuiu para o resultado não ser ainda pior. Então, no ano, a companhia, ela falhou em entregar todas as linhas do guidance que ela tinha dado para 2023, falhou na parte de carteira, falhou na parte dos spreads, de inadimplência, com exceção da seguradora. Então, foi um ano muito fraco. 2023 foi um ano muito difícil para o Bradesco, principalmente por conta da inadimplência, não só pelo caso Americanas, tá? Mas de uma forma sistêmica em toda a carteira de crédito da companhia. Talvez tenha marcado o vale desse ciclo, talvez tenha sido aí um dos piores anos da história do banco. Daqui para frente, é provável que melhore, como a gente vê alguns indicadores antecedentes de melhora, como eu falei, o índice de atraso, a tesouraria tendo uma recuperação bem interessante, mas é lento. Essa recuperação, pelo que a gestão apresentou do plano estratégico, ela vai ser lenta. Então, por isso que eu acho que está acontecendo essa frustração, e a gente está vendo a ação cair tanto hoje. Bastante essa queda, né? E quando você falou ali você falou dois fatores positivos. Eu vi que eles focaram bastante, né, na seguradora ali, eles deram um foco bastante grande ali, eu acho que para ressaltar essa parte boa, mas acabou, na verdade, um fator externo também, né, mais fora da operação, também ajudando nesse resultado do que propriamente a operação, porque como você falou ali no guidance, não conseguiu atingir, né, ficou ali no negativo. Você comentou sobre a carteira de crédito, e eu queria falar aqui também da margem financeira, que também acabou ficando no negativo ali em 2023, né, a gente sabe que essas duas medidas, né, vamos dizer assim, são bastante importantes ali para medir, né, o resultado ali do banco, principalmente quando a gente fala que assim, né, de intermediação financeira mesmo, né, que vamos dizer assim, sempre foi a atividade principal dos bancos. O Bradesco está falhando um pouquinho nisso, assim, na própria operação ali, no próprio core, né, vamos dizer assim, que este seria, né, o core dos bancos, que é propriamente a intermediação financeira, ele está falhando nesse ponto? Muito bem observado, concordo plenamente com você, acho sim que está falhando nesse ponto, e isso se resume ao que vários analistas, né, têm falado, e eu concordo, que é assim, uma baixa qualidade do resultado, como você colocou muito bem. No core business dele, no negócio principal, na atividade fim, que é o crédito, está performando muito mal. Tanto é que nesse novo plano estratégico, o CEO ele decidiu separar a área de crédito para responder diretamente para ele. Antes tinham alguns níveis aí entre ele e o pessoal responsável pela área de crédito. Então ele separou, eliminou alguns níveis e colocou respondendo direto para ele, e disse que agora todos os vice-presidentes eles têm a obrigação de pensar também na parte do crédito, porque o cliente corporativo, o cliente de varejo, ele é uma coisa só. Ele gera um FII
envia ali para a conta corrente, ele passa o cartão de crédito, gera uma comissão para o banco, ele contrata um crédito, contrata um financiamento de veículo, financiamento imobiliário. Então, esse cliente, todo mundo precisa estar atento à parte de inadimplência. Então, eu concordo plenamente, eu acho que exatamente por estar falhando nessa atividade fim, que vai demorar tanto tempo para a gente ver essa recuperação de rentabilidade do banco. Você não limpa uma carteira de crédito de R$1 trilhão do dia para a noite, né? Isso leva algum tempo para gerar mudanças visíveis nos números da companhia. Então, continuará sendo um ano, porque eles focaram também, falaram que 2023 foi um ano bastante desafiador. 2024 deve ser também um ano bastante desafiador para o Bradesco? Acredito que sim. Uma performance ainda bem abaixo dos pares, uma rentabilidade sobre patrimônio líquido abaixo de 15%. Esse é meu chute, essa é minha estimativa, na verdade, né? Só que eu acho que deve acontecer uma melhora marginal, porque, como eu falei, 2023 provavelmente foi um ano de vale, tá? Agora, isso não é suficiente para me convencer a colocar uma recomendação de compra na ação, porque eu acho que, dada a performance esperada, a ação ainda é cara. Quando a gente fechou o pregão de ontem, Bradesco estava negociado a 1,1 vez o valor patrimonial. Isso ainda é caro para um banco que entrega um ROI de 7%, ainda ajudado por muitos fatores não recorrentes, entendeu? Então, eu acho que 2024 vai ser, sim, um ano ainda difícil, embora com alguma melhora marginal. Eu acho que vai ser bem gradual, a gente continua acompanhando essa história, do lado de fora, com uma recomendação neutra, nem de compra, nem de venda, porque o valuation agora eu estava até olhando aqui, né? Já foi com essa queda de hoje para 0,9 vezes valor patrimonial, abaixou bastante. Então, eu acho que não tem uma simetria tão boa nem para o long nem para o short. Eu prefiro acompanhar de fora essa história. Perfeito, Lari. Só mais uma perguntinha aqui que o David mandou agorinha mesmo. Se existe algum risco do Bradesco quebrar, né? Muito difícil aí, mas gostaria que você respondesse aí para a gente. Cara, para um banco quebrar, precisa de muito, viu? Eu acho que não é o caso do Bradesco quebrar. Eu acho que eu atribuiria uma probabilidade bem baixa para isso acontecer. O mais provável é ele continuar como uma operação deficitária, né? E quando eu falo deficitário, eu quero dizer assim, uma operação que ela não gera valor para o acionista. Ela gera um lucro líquido positivo, sim, mas insuficiente para compensar a exigência de retorno do acionista de qualquer ação. Então, eu acho que ele vai continuar vivo, vai continuar rodando, mas ainda com uma operação deficitária, até que eles consigam, se bem sucedido, executar esse plano de transformação. Perfeito, Lari. David, vamos seguir acompanhando aqui, claro, né, diretamente aqui os resultados, enfim, toda a notícia que envolver Bradesco aí. Mas obrigada mais uma vez aí pela participação, Lari. Excelente semana aí para você. Igualmente, para você e para todos.